iniciar a gravação então, Patrícia. Gravação iniciada. Bom dia a todos, dando início à sessão de julgamento do dia 15 de dezembro de 2020, às 9 horas da manhã, da turma 3402. Primeiro item da pauta, número 64, Texprev Texaco, de relatoria do conselheiro Silvio Renan. Teremos sustentação oral. Eu peço a Patrícia o nosso apoio a convidar o patrono, Dr. Leonardo Alfradique Martins, a ingressar na nossa sala. Ok, presidente, farei a convocação. Renan, na pasta como chama o seu... Porque tem que ter chave. Ah, tá, obrigada. Patrono convocado, presidente. Obrigado. Bom dia, doutor Leonardo. Seja bem-vindo à nossa turma julgadora. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Passo a palavra agora, então, para o conselheiro Silvio Renan, para julgar o item 64, Texprev Texaco. Inicialmente fará a leitura do relatório, posteriormente daria a palavra por 15 minutos ao doutor Leonardo. Renan, você tem a palavra? Obrigado, presidente. Em julgamento, auto de infração para o lançamento da contribuição do PIS e COFINS, bem como multa proporcional de 75%, relativas ao período de janeiro de 2003 a março de 2007, em virtude de falta de pagamento das contribuições incidentes sobre a receita bruta de entidade fechada de previdência privada. Como se extrai dos autos, o auditor fiscal, através das informações de documentos prestados pelo contribuinte, efetuou o lançamento das contribuições devidas de acordo com o previsto na legislação vigente, em especial as leis 9.701 e 9718 e 98, utilizando o cálculo previsto nas instruções normativas da Receita Federal, fazendo incidir as contribuições sobre o faturamento da pessoa jurídica com respectivas exclusões previstas na lei. A apuração realizada pelo fisco foi juntada às folhas 125 e seguintes. Existe um grande cálculo, nos autos processuais, com o termo de verificação fiscal, as folhas 178 a 183, onde se fundamentou o lançamento das contribuições não recolhidas, bem como da multa. Ciente da pretensão fiscal, o contribuinte lhe apresentou impugnação à DRJ Rio de Janeiro, por unanimidade entendeu pela sua improcedência nos termos da ementa abaixo transcrita. Em síntese, o colegiado de primeira instância, além de entender pela inaplicabilidade da declaração de constitucionalidade do artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 9718, a famosa ampliação do conceito de faturamento, concluiu que deveriam incidir as contribuições sobre a receita bruta oriunda da atividade fim da entidade. Inconformado com o acordo da DRJ, recorreu ao CARF, alegando, a princípio, que é mera gestora de numerários de terceiros. Por esta razão, as contribuições destinadas pelos patrocinadores e pelos beneficiários não são tratadas pela legislação como receita para fins de exigências do PIS e da COFINS. Em suas razões de recurso, defende, diante da inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 3º da 9718, a incidência das contribuições somente sobre a receita oferida com a venda de bens e serviços e, na inexistência da realização dessas operações pela entidade de previdência privada, não haveria que se falar no lançamento dos tributos. Alega ainda que os valores autuados pela fiscalização foram lançados nas contas contábeis 3423, Programa Administrativo, e 6423, Programa Administrativo, Custeio Administrativo e Resultados dos Investimentos, destacando que os valores registrados nas contas autuadas são despesas ocorridas pela recorrente para sua manutenção, custeio, enquanto entidade de previdência privada. Desta forma, fundamentando-se em decisões judiciais de inconstitucionalidade da ampliação do conceito de faturamento, bem como em acórdãos desse Conselho, que tratam da inexistência de lucro em entidades fechadas de previdência privada, pede pelo cancelamento
do auto de infração. Esse é o relatório, presidente. Eu passo a palavra, então, ao patrono por 15 minutos, são 9h15 até 9h30. O senhor tem a palavra, doutor. Obrigado, presidente. Agradeço a leitura do sintático e bem completo relatório, permanente conselheiro relator. O assunto, então, como já narrado, versa sobre auto de infração de PIS e COFINS lavrado contra uma entidade fechada de previdência privada, a Texaco, a Texprev, que é a previdência fechada dos funcionários da Texaco. A lavratura desse auto teve como base, por excelência, a Lei 9718, que tratou, então, do alargamento da base de cálculo do PIS e COFINS, que outrora era faturamento e, nos dizeres da Lei 9718, passaria a ser receita bruta, e a impugnação, a tese de defesa da contribuinte, ela basicamente se sustenta em dois pilares principais. O primeiro, por razões óbvias, a repercussão geral do RE 585235 do Supremo Tribunal Federal, e se entendeu que esse alargamento da base de cálculo promovido pela 9718 seria incondicional. Então, esse é um pilar bastante fundamental da tese, que a DRJ deixou de observar, porque na ocasião da aprovação da decisão número grau, ainda não havia o decreto de inconstitucionalidade pelo plenário do Supremo em definitivo. Mas hoje já há, então, de fato, esse pilar, a contribuinte invoca o disposto no 62A do regimento interno do CARF para que este colegiado acompanhe o quanto decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal sobre o alargamento da base de cálculo. O segundo pilar, senhores, versa sobre a própria natureza da atividade da como entidade fechada de previdência privada, senhores, a contribuinte ela não emite fatura, ela não ofere receita e ela sequer tem patrimônio. E tudo isso por vedação expressa da norma de lei complementar, e me refiro à Lei Complementar 109 de 2001, especificamente no artigo 31, parágrafo 1º, que diz que eu não posso prestar serviços para terceiros, e que eu não posso ter finalidades lucrativas. O que disse, então, a DRJ sobre esse aspecto? Senhora, você é, sim, contribuinte do PIS e da COFINS, porque você ofere receitas operacionais. O que a DRJ considerou receitas operacionais, senhores? Justamente os aportes que recebo dos meus patrocinadores ou dos meus colaboradores para fazer frente às despesas que a Texprev incorre, seja com as instituições financeiras nas quais realiza investimentos em benefício dos próprios colaboradores, ou seja, para a própria manutenção da entidade. Então, ao final do dia, senhores, o que se tem aqui é uma pretensão de se exigir PIS e COFINS não sobre receita, mas sobre os próprios aportes que são realizados pelos patrocinadores e pelos colaboradores da Texprev. E ao assim fazê-lo, senhores, ouvida-se tanto o autuante quanto a própria DRJ, do disposto no 69, parágrafo 1º, e me refiro de novo à Lei Complementar 109, que diz textualmente, e peço vênia para ler, é um rápido trecho, parágrafo 1º do artigo 69, sobre as contribuições de que trata o caput, não incidem em tributação e contribuições de qualquer natureza. E não se tem dúvida aqui, senhores, que ao final do dia o que está sendo autuado são os aportes que recebi, parte deles. Que parte é essa desses aportes? A parte necessária para que a Texprev honrasse com as despesas em que ocorre no exercício da tua atividade. Que atividade é essa? Gestão de recursos de terceiros. Então não se pode, senhores, o pena de um ferimento da Lei Complementar Nacional, pretender dizer que os aportes para fazer frente
como contrapartida para as despesas do fundo de pensão, sejam tributadas, alcançadas pelo PIS e COFINS. Até porque, e aí volto ao precedente do Supremo, já que me referi, o Supremo já disse que nos períodos de vigência da 9718, a base de cálculo do PIS e da COFINS era o faturamento, ou seja, fruto da emissão da prestação de serviços ou da venda de bens e serviços. Nada disso faço, de novo, por expressa vedação legal. Disse mais ainda a DRJ, pretendeu equiparar a contribuinte os fundos de pensão, os fundos, as entidades fechadas de previdência privada, às instituições financeiras. E aqui, senhores, há um distanciamento substancial entre a natureza de uma instituição financeira e de uma entidade fechada de previdência privada. O primeiro deles é que as instituições financeiras têm patrimônio próprio, e bastante. Eu não tenho. Por vedação legal, novamente. Segundo, as instituições financeiras têm como atividade principal gerar lucro. Eu também não tenho. Por expressa vedação legal. Então, dessa equiparação, fora de qualquer comando legal, sem base em qualquer comando legal, pelo contrário, afrontando diretamente o comando da lei complementar que rege a atividade de previdência complementar, que é a lei complementar 109, é de veras inadequado e incorreto, tal como pretendido pela DRJ e pelo próprio autuante. E nesse particular, senhores, aí já aqui me encaminhando aqui para o desfecho da minha sustentação, faço referência, e vou ler 2 trechos rápidos, de um parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República, justamente sobre esse aspecto da diferenciação entre as entidades fechadas de previdência privada e as instituições financeiras, e faço referência ao parecer juntado no recurso extraordinário 609096. Peço vênia, então, para ler. No caso das entidades fechadas de previdência complementar, não há que se falar em faturamento, porque toda atividade custeada exclusivamente por contribuições dos seus próprios participantes volta-se à garantia dos benefícios previdenciários dos mesmos. E ele vem de novo. Razão pela qual o artigo 69, parágrafo 1º da Lei Complementar 109, dispõe sobre as contribuições vertidas para as referidas entidades destinadas ao custeio dos planos não incidem em tributação de qualquer natureza. Então, não se pode, senhores, a pretexto de justificar uma tributação de PIS e COFINS sobre os aportes que recebo, pretender equiparar a atividade de uma entidade fechada de previdência à de uma instituição financeira. Como disse, a distinção da natureza dessas atividades é manifesta, salta aos olhos, além de essa equiparação afrontar de forma expressa comando legal que rege a minha própria atividade. Então, com base nessas rápidas considerações, senhores, o assunto já de veras conhecido desse CARF, há precedentes, inúmeros precedentes sobre o tema, alguns favoráveis, alguns desfavoráveis, é fato, é que a recorrente espera e confia que vossas senhorias darão provimento para a reforma da decisão recorrida. Muito obrigado, uma boa sessão. Obrigado, doutor Leonardo. Passa a palavra novamente para o conselheiro Silvio Renan. Obrigado. O recurso é tempestivo, dele tomo conhecimento, retomo o exposto em relatório, formando tratar-se de auto de infração de PIS e COFINS, falo do período e da incidência da multa. De início, com a finalidade de contextualização da controvérsia em pauta, é necessário citar a legislação envolvida, bem como a declaração de constitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 3º da 9718, como abaixo segue.
as entidades fechadas de previdência privada de caráter complementar são tratadas na Lei Complementar 109 de 2001 e têm por objetivo principal instituir e executar planos de benefícios de caráter previdenciário mediante contribuições de seus participantes, do patrocinador ou de ambos. A base de cálculo das contribuições, a partir da Lei 97/1898, foi prevista como faturamento, correspondente à receita bruta, nos termos do artigo 3º, parágrafo 1º da citada lei. Trago a transcrição e mais à frente falarei sobre a inconstitucionalidade. Não obstante a previsão da incidência sobre a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, a própria legislação tratou de adequar a tributação relativa aos mais diversos contribuintes, inclusive em relação às pessoas jurídicas referidas no parágrafo 1º do artigo 22 da Lei 82/12 de 91, que são os bancos comerciais, sociedades de crédito, empresas de seguro e também, entre outras, entidades de previdência privada fechadas e abertas. Nesse sentido, o mesmo artigo 3º, a mesma Lei 97/18, com redação dada pela MP 2158 de 2001, previu a possibilidade de exclusão da base de cálculo das contribuições os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento de benefícios, aposentadoria, pensão, pecúlio e resgate. Então, trago já de antemão a previsão na própria lei de exclusões da base de cálculo das entidades de previdência privada, que aí são, aproveito para destacar o parágrafo 6º, inciso 3, que seriam os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgate. Também a Lei 9.701 trará novas exclusões, que aqui não são tão importantes para o caso. E volto às minhas palavras. Entretanto, como se sabe, o STF, no julgamento do RE 585235, foi inclusive citado pelo patrono, decidiu pela inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS, permanecendo a vigência do conceito anteriormente estabelecido e considerado a receita bruta da venda de mercadorias e de serviços de qualquer natureza. É justamente diante desse conceito que a recorrente fundamenta seu recurso, tendo em vista que não realiza a venda de mercadorias e serviços, logo, em seu entendimento, não haveria a incidência das contribuições. Não merece prosperar. O próprio STF, ao declarar a inconstitucionalidade da ampliação do conceito de receita bruta, destacou em diversos recursos extraordinários o entendimento pela incidência das contribuições sobre as receitas próprias de sua atividade operacional, como se observa do RE 346084. Então, sempre que o STF estava declarando inconstitucional essa ampliação da base de cálculo, do conceito, né, da base de cálculo do faturamento, receita bruta, sempre deixou claro, olha, incide as contribuições sobre as atividades próprias da entidade, que é justamente o que vai ser discutido, mais à frente nós veremos, no RE 609096, que inclui as entidades financeiras e também as entidades de previdência como equiparadas. O que se observa, inclusive, em decisões deste Conselho Administrativo, é que a inconstitucionalidade do artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 97/18 não afastou a incidência das contribuições sobre as receitas próprias das entidades referidas no parágrafo 1º do artigo 22 da Lei 82/12, entre elas as entidades de previdência privada complementar. Posto que, ao delimitar o faturamento como receita bruta de vendas e ou serviços, entende-se como base de incidência das contribuições a receita própria de suas atividades. Em diversos julgados da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em nota de rodapé fácil referência a esses julgados de Câmara Superior, ao tratar especificamente de instituições financeiras, este colegiado tem demonstrado claro entendimento pela possibilidade de incidência do PIS e COFINS sobre as receitas advindas das atividades operacionais típicas da pessoa jurídica. E a própria Câmara Superior, ao dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, firmou o entendimento de que a incidência das contribuições sobre as receitas próprias de entidade fechada de previdência privada, longe de ser afetada pela inconstitucionalidade do RE 585235, se relaciona com o exame a ser efetuado pela mesma Corte Constitucional no bojo do RE 609096 como a base de ementa. Então, traga a transcrição da ementa do acordo de Câmara Superior, em que a Câmara Alta deste Conselho entendeu que, olha,
essa declaração de inconstitucionalidade para os bancos, para as entidades de previdência complementar, elas estão sendo tratadas no RE 609 e 096, que é justamente que trata dessa possibilidade de incidência sobre as atividades próprias, sobre as receitas das atividades próprias da entidade, e não no caso do 585-235, que foram para as demais empresas. Como se observa, correto o entendimento da autoridade fiscal e do acórdão recorrido, ao admitir a incidência sobre as receitas próprias da atividade operacional da entidade fechada de previdência privada. Só um destaque a mais à frente talvez a gente converse um pouco mais sobre isso, mas um destaque a mais que eu faço desse acórdão da Câmara Superior é que ele foi justamente decorrente de um voto vencido desta turma, da 3402, mas já de alguns anos atrás, se não me engano, 2009, em que a relatora trouxe a necessidade de incidência dessas contribuições sobre a entidade de previdência fechada, mas a maioria da turma entendeu que não, que se aplicaria a inconstitucionalidade do RE 585-235. E ao chegar em Câmara Superior, a Câmara Superior, não, essa inconstitucionalidade não vai se aplicar para esse contribuinte, posto que o assunto está sendo tratado em outro recurso extraordinário. Pois bem, admitindo a possibilidade de incidência das contribuições, observa-se que o auditor fiscal, a realizar o lançamento do PIS e da COFINS, apurou a base de cálculo de acordo com as exclusões previstas na legislação de regência, utilizando-se de planilha descritiva constante do anexo da IN-SRF 170 de 2002 e suas posteriores, como abaixo se demonstra. Então, trago a planilha de cálculo prevista na própria instrução normativa, que mais abaixo trarei a forma utilizada pela fiscalização. Só um minuto. As instruções normativas da Receita Federal se utilizam do exposto na Resolução CGPC 5 de 2002, do Conselho de Gestão Previdenciária de Previdência Complementar, compondo, respectivamente, grupos de conta do Programa Previdencial, do Grupo 3, Programa Assistencial, Grupo 4, Programa Administrativo, Grupo 5 e Programa de Investimentos, Grupo de Conta 6. As receitas informadas pelo contribuinte correspondem às contas 3.1, Recursos Previdenciais, e 6.1, Rendas de Investimento, compostos justamente por receitas relacionadas a contribuições dos participantes, patrocinadores, assistidos, etc., e receitas de renda fixa e renda variável, rendas financeiras. Em que pesa a inclusão na base de cálculo das receitas acima descritas, como se observa da previsão da Lei 97/18 e da Lei Complementar 109 de 2001, foram realizadas as exclusões legais previstas, representadas pelas próprias receitas incluídas. Então, as receitas previdenciais e as de investimentos foram incluídas na base de cálculo e logo abaixo, quase que na integralidade, foram excluídas. Por que elas foram excluídas quase que na integralidade? Justamente pelas exclusões previstas tanto na Lei 97/18 como na Lei Complementar 109 de 2001, que determina a exclusão dos rendimentos financeiros destinados ao pagamento de benefícios, e é esse o ponto que eu gostaria de destacar, que não são base para as contribuições, os rendimentos destinados ao pagamento de benefícios. Então, por que houve a incidência ainda sobre uma parte? Mais à frente veremos. Antes disso, eu gostaria de destacar, até porque, como o patrono bem trouxe, o artigo 69, parágrafo 1º da Lei Complementar 109 de 2001, que fala que sobre as contribuições de que trata o CAPT não incidem tributação e contribuições de qualquer natureza. Mas o que fala o CAPT? O CAPT diz: as contribuições vertidas para a entidade de previdência complementar, e aí mais uma vez destaco, destinadas ao custeio dos planos de benefícios, ou seja, ela não fala só do fato do repasse existir, ela fala que deve existir a vinculação desse numerário ao pagamento de benefícios, e aí sim não haveria a incidência das contribuições. E digo que a recorrente, por sua vez, questiona que a autoridade fiscal efetuou o lançamento sobre o valor do custeio administrativo, representado pelas contas contábeis 3423 e 6423, as quais, nos termos do CGPC 5 de 2002, destinam-se a... Essas contas contábeis 3423 e 6423 representam justamente, como a gente vinha tratando anteriormente, de tudo que foi incluído na base de cálculo, somente essas duas contas não foram excluídas.
Por que elas não foram excluídas da base de cálculo? Já que a Lei Complementar e a 9718 previram que não incide contribuições sobre as receitas destinadas ao pagamento de benefício. Justamente porque essas contas representam a transferência para o custeio administrativo da entidade, como eu trago na transcrição abaixo dessa resolução CGPC 5 de 2002, que é justamente elas são debitadas pela transferência de recursos do programa previdencial ou de investimentos para o programa administrativo, e elas são justamente destinadas ao custeio da entidade privada, e não ao pagamento de benefício, que seria o caso de não incidência. A recorrente não observou, já passo volta nas minhas palavras, que a incidência das contribuições, de verdade, ocorreu sobre a totalidade da receita bruta oferida pela entidade, e não apenas sobre as contas acima especificadas. Ocorre que, como estabelecido na legislação já exposta, foram excluídas quase a totalidade das receitas próprias, com exceção das transferidas do programa previdencial e do programa de investimentos para o programa administrativo, responsável pelo custeio das despesas próprias do funcionamento da entidade de previdência, não excluídas da receita bruta para fins de incidência do PIS e da COFINS. A apuração realizada pelo auditor fiscal demonstra claramente a realização das exclusões da base de cálculo prevista na legislação, permanecendo a incidência sobre as transferências para o custeio administrativo, como abaixo se expõe a título de exemplo. Então, trago apenas um dos períodos realizados pelo auditor fiscal, em que se percebe justamente a inclusão dessas receitas e, posteriormente, as exclusões, salvo essas contas em que há a transferência dessas receitas para o custeio administrativo. A incidência acima exposta, com as exclusões legalmente previstas, já foi objeto de discussão nesse caso, como se extrai do voto vencido, posteriormente, entre aspas, restabelecido na Câmara Superior, do Acórdão 3402-00612. Eu peço venha ao colegiado para ler um trecho da fundamentação da relatora, que diz: o que está isento de tributação são as contribuições recebidas pela entidade de seus participantes destinadas ao custeio do plano de benefício de natureza previdenciária e os aportes feitos entre duas entidades de recursos de reservas técnicas, fundos e provisões, quando o beneficiário das duas entidades for o mesmo. Ou seja, apenas se as contribuições recebidas se destinarem ao custeio do plano de benefícios de natureza previdenciária estarão isentas de tributação. Se parte dessas contribuições foram destinadas ao programa administrativo, assistencial ou financeiro, devem sofrer tributação. Desta feita, corroborando o entendimento já fundamentado pela incidência sobre a totalidade da receita bruta própria das atividades da entidade, realizadas as exclusões previstas nas leis 9718 e 109 de 2001, entendo que não prospera o alegado pela recorrente, seja em relação à aplicação da inconstitucionalidade, seja pela não incidência relativa ao custeio administrativo. A jurisprudência desse Conselho, apesar de majoritariamente voltada para questões mais controversas, tem mostrado entendimento pela incidência das contribuições sobre a totalidade da receita bruta, realizadas as exclusões legais previstas, como faz entender os acórdãos abaixo emendados. Trago, então, um acórdão da 3302 e da 9303, que é o já tratado anteriormente. Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Apenas um destaque, presidente, que em outras situações já tive a oportunidade de tratar também propriamente de bancos. A gente entende uma certa diferença da questão da própria capacidade contributiva que o banco tem, em diferença da entidade de previdência privada, sendo que um ponto que eu trago ao colegiado é que o PIS e a COFINS ela não incide sobre o lucro. Então, a existência de lucro no banco, apesar de demonstrar uma maior capacidade contributiva, não faria modificar o meu entendimento, posto que ela não incide sobre o lucro, mas sim sobre a receita bruta. É como voto. Ok, Renan, obrigado. Então, abrir agora a fase de debates, tanto o questionamento de fato para o patrono, quanto para o relator. As únicas receita tributada, então, foram aquelas destinadas ao custeio da entidade, né? Elas são incluídas na totalidade, porém não são excluídas as transferências dessas contas para o custeio administrativo. Então, por via inversa, só foi tributado a parte da receita que foi destinada para o custeio das despesas administrativas da entidade. O que foi destinado ao pagamento de benefício foi completamente excluído. Então, restou apenas uma
pequena parcela da receita. Desculpa, pelo que eu estou entendendo, Renan, então, na verdade, essa história de que fazer essa alusão ao lucro seria diferente, capacidade contributiva, na verdade, vem um pouco corrigida pela própria lei quando ela traz essas exclusões diferenciadas para a entidade de previdência privada, né? Porque ao efetuar esse tanto de exclusão que a gente está vendo aqui, o que resta, na verdade, é uma receita mais dela própria, digamos assim, né? Então, e realmente, assim, eu não estou lembrando de discutir a questão de previdência privada, que pode ser que tenha acontecido no colegiado enquanto eu estava de licença, mas dos bancos mesmo, né, das atividades financeiras, eu lembro da gente julgar muito isso, muitos casos da época que o Diego estava no colegiado, que ele foi relator, acho que pegou vários lotes de casos assim, de que a questão aqui não é a inconstitucionalidade da 9.718, esse pessoal aqui é outro pessoal, né? Você entender que isso aqui se aplica, essa inconstitucionalidade se aplica às pessoas jurídicas que trabalham com o mercado financeiro, é falar que eles não existem para fim de disputação do PIS e COFINS, o que não faz sentido, né? Assim, afinal eles operam, eles têm atividades. O argumento de que é só sobre circulação de bens ou serviços é realmente muito frágil e sempre foi afastado pelo colegiado. A questão é qual é a sua atividade, qual é a sua receita, né? Então, acho que não tem muito o que falar mais. O voto do Renan foi super completo. E ia falar, Renan, para você, quando você cita aqui a Câmara Superior de Recursos Fiscais, no começo você não está colocando o número do acórdão. Tá? Eu verifiquei isso também, Renan. Na página 7. Eu sei qual acórdão você está falando. Você percebeu que está sendo recorrente isso. Você faz isso. Eu acho que é o acórdão, se não me engano, é um que o Andrada foi designado, né? Que a Érica fez o... eu cito ele lá no final do voto. É o 9303010574. Vou apenas copiar e colar. Tá. Porque tem o 9303006484, que até tem o voto que foi vencido da Érica, né? Acho que foi a Érica e a Tatiana que votaram nesse sentido. E realmente, a argumentação é simplesmente a aplicação da inconstitucionalidade do 9.718, que não para em pé. Né? Então, acho que é isso. Ok. Mais alguma consideração dos demais membros? Então, vamos para o voto. Conselheiro Pedro? Eu acho que ficou claro que essa receita faz parte da atividade pública da empresa, ficou claro no acordo. Então, eu acho que eu acompanho o relator. Ok, Pedro. Conselheira Cíntia? Eu acompanho o relator. Ok, Renata? Com o relator. Ok. Carlos Alberto? Com o relator. Sabrina? Com o relator. Thaís? Já fiz minhas considerações, presidente. Gostaria de parabenizar o relator pelo voto, está excelente, e acompanhá-lo. Ok. Eu também acompanho integralmente. Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Fez sustentação oral, patrono do contribuinte, Dr. Leonardo Alfradique Martins, OAB Rio 98995. Doutor Leonardo. Muito obrigado, senhores. Até a próxima oportunidade. Obrigado. Na sequência, outra sustentação oral que a gente vai ter, item 66, Engeplan, de relatoria da conselheira Cíntia. Eu peço a Patrícia para convidar a doutor Gustavo Amorim. Farei a convocação, presidente. Obrigado. Peço para abrir primeiro a resolução. Desculpa, qual que é o item da pauta? 66. Tá, obrigada. Vai ter proposta de diligência, Cíntia? Inicialmente, sim. Tá. Pacífico ou não? Não. Então não vou abrir mão, não vou falar da sustentação. Perfeito.
Bom dia a todos. Quer dizer, bom, de qualquer maneira eu trouxe o voto, né? É que eu vou propor primeiro para o colegiado essa diligência, e caso entenda que não seja o caso, que não seja necessário, eu já trouxe o voto também para colocar as duas possibilidades. Bom dia, só para testar, para saber se meu microfone está funcionando. Bom dia, só não está ligada a câmera. Não está? Não. Opa, perfeito. Isso. Bom dia, doutor Gustavo, seja bem-vindo à nossa turma. Bom dia a todos. Julgaremos agora o item 66 da pauta Engeplan, de relatoria da conselheira Cíntia Helena. Ela fará a leitura do relatório e, posteriormente, eu dou a palavra ao senhor para fazer as suas considerações por 15 minutos. Cíntia, você tem a palavra. Item 66, Engeplan. Trata-se de recurso voluntário interposto contra um acórdão proferido pela terceira turma da DRJ de Belém, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade conforme a emenda abaixo colacionada. Aqui eu estou transcrevendo o relatório da decisão recorrida, né? Só resumindo aqui, o despacho decisório, a decisão recorrida, ela manteve o despacho decisório. Aqui eu peço atenção na primeira citação da reprodução. O crédito informado nas referidas decompos provém de ação judicial que trata da inconstitucionalidade dos decretos-leis 2445/1988 e 2449/88, que alterou a cobrança da contribuição para o PIS. A matéria foi julgada pelo Tribunal Regional da 4ª Região, favorável ao contribuinte, que reconheceu a inconstitucionalidade dos referidos decretos-leis. Diante disso, procedeu-se, à luz da legislação que trata a matéria, a compensação dos débitos arrolados nas decompos acima citada. Verificou-se, entretanto, que o crédito não foi suficiente para a quitação dos débitos. Aqui, cientificada do despacho decisório, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade. Em síntese, ela alega que o despacho decisório, ele considerou incorretamente a base de cálculo para a apuração da contribuição para o PIS, né? Então, ainda a apuração considerou a apuração do PIS sobre o valor do imposto de renda pago e não sobre o imposto de renda devido, conforme determina o artigo 1º, ou parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Complementar 770. E, por fim, ela pediu pelo encontro de contas com o cálculo da contribuição do PIS somente para os anos calendários de 88, 89 e 94 e homologação das declarações. A contribuinte foi intimada da decisão pela via postal em 21/7/2014, apresentando o recurso voluntário por meio de protocolo físico em 20/2/2014, pelo qual pediu pelo provimento do recurso, o que fez reiterando os argumentos da manifestação de inconformidade. E, através do despacho de folha 674, o processo foi encaminhado para julgamento. Então, aqui a discussão é sobre a base de cálculo na apuração pela Lei Complementar 770, o que foi considerado a título com relação ao imposto de renda, pessoa jurídica. É o relatório. Ok, Cíntia. Doutor Gustavo, são 9h48, o senhor tem a palavra por 15 minutos. Bom, perfeito. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora relatora, demais conselheiros, eu vou tentar resumir aqui a controvérsia. Bom, o objeto do lançamento, da impugnação do recurso, né, então foram créditos utilizados através de pé de conta, são decorrentes de ação judicial, na qual foi reconhecida a inconstitucionalidade dos decretos-leis 2445 e 2449, relativamente a uma empresa prestadora de serviço. Então, como houve essa declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo, ficou estabelecido pelo próprio Supremo, mas também na ação judicial própria do contribuinte, que era indevida a cobrança sobre o faturamento, mas que continuava devida a cobrança na modalidade anterior, que era o chamado PIS-REPIC. Como é que era o PIS-REPIC? Era devido na
a proporção de 5% do imposto de renda devido ou como se devido fosse. Então, para apurar o crédito, a contribuinte verificou quanto ela tinha informado em suas DCTFs, né, nas suas DPJs, verificou quanto havia sido recolhido, fez um cálculo da diferença, e essa diferença ela aproveitou nas PERD-COMPs que foram objeto da discussão. A Fazenda, a fiscalização, quando foi verificar esses cálculos, ela disse o seguinte: olha, eu não concordo, os teus créditos não são suficientes para quitar esses débitos através das PERD-COMPs, porque você utilizou o imposto de renda informado na DIPJ, mas eu estou considerando aqui a informação que consta no SINCOR, que é um registro de dados específicos da base de dados aí da Receita Federal. Então, qual que é o primeiro ponto controvertido? Na forma de cálculo, a empresa considerou o que constava na DIPJ, que foi a mesma DIPJ que foi apresentada na ação judicial e em nenhum momento objeto de impugnação. Já a fiscalização olhou e disse: não, esse cálculo aí eu não vou aceitar, porque consta um débito nesses períodos aí, informado aqui, que consta na minha base de dados do tal do SINCOR. O SINCOR é uma informação que o contribuinte não tem acesso, é uma informação interna da Receita Federal, mas que presume-se que tenha vindo, né, de DCTFs, né, pelo menos pela sistemática é o que se presume. Bom, então, com relação aos anos de 92 e 95, a polêmica é essa: utilização da DIPJ ao invés do SINCOR, enfim, da DCTF. Com relação ao ano de 96, há uma outra controvérsia. A contribuinte, quando fez a apuração dos créditos, ela não levou em consideração o ano de 96. Ela não apurou o ano de 96 no seu levantamento. O fisco, quando fez o cálculo, ele incluiu o ano de 96. E aí, como ele considerou que no imposto de 96 tinha imposto de renda supostamente devido, aí ele reduziu ainda mais o crédito. Então, do ponto de vista fático, são essas as diferenças. Eu vou apresentar bem rapidinho aqui uma planilha que comprova aqui, que demonstra, né, no decorrer dos anos, qual que era aqui a diferença de critérios, né? A gente tem aqui os anos que a gente está em discussão, 92 e 95, que foram os que entraram no cálculo da contribuinte. 96 entrou no cálculo do fisco, mas não entrou no cálculo da contribuinte, ela não tinha levado em consideração esses débitos, por isso que eles não teriam por que ser considerados, né? E, com relação aos valores, os débitos de PIS e EPIC informados na DIPJ da contribuinte, em 92 não declarou nada, o fisco considerou 9 mil e pouco. Em 95 também não declarou nada, o fisco considerou 31, 26 e 5, né, nesses 3 trimestres de 95. Então, aqui eu indico as folhas que estão nesses documentos, e eu até vou aproveitar para mostrar eles aqui, né. Primeiro, para mostrar, essa aqui é a planilha que foi a memória de cálculo, que vocês não vão conseguir visualizar muito bem, mas só para mostrar que o cálculo da contribuinte foi apenas até o ano de 1995, tá? Não sei se conseguem ver aqui nesse canto esquerdo, aqui, ó. O documento consta a folha 369, eletrônica do processo judicial. A DIPJ do ano de 1993, que consta a folha 389, ela informa aqui, ó, os valores débitos, não informou o imposto de renda devido naquele período. Esses aqui foram os dados utilizados pela Receita Federal, constam a folha 403, relativo ao ano 92, e aqui o valor relativo ao ano de 93, tá? Esse aqui é o cálculo da própria Receita Federal quando ela faz a apuração, e aqui é só para destacar que ela está considerando o ano de 96, enquanto a empresa não considerou. Tá? Então, é nesse contexto... Agora não está mais compartilhando, né? É nesse contexto que a contribuinte levanta
a primeira questão, né, que ela trouxe num recurso. A escrituração contábil, todo mundo, é de senso comum que ela faz prova em favor do contribuinte. A escrituração contábil não estava apurada do imposto de renda. E na escrituração contábil, juntamente com a DIPJ, não estava apurado o imposto de renda. E aí, o artigo 924 do Regulamento de Imposto de Renda, vigente à época dos fatos, 99 ainda, diz que cabia à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos registrados com observância no artigo anterior. Então, o contribuinte vai lá e informa, olha, está aqui, a DIPJ não informa nada, muito embora tenha uma informação diversa em DCTF, ou SINCOR, sei lá. Então, cabia à autoridade administrativa provar que tinha imposto de renda devido naquele período. Não cabia o contribuinte fazer o contrário. O que o fisco está fazendo, o que o fisco fez e que a decisão da DRJ acabou fazendo também, é exigir que o contribuinte fizesse a prova de que não fez uma retificação. É uma prova impossível. Eu não tenho como provar que eu não retifiquei. Eu só tenho como provar. Está aqui a minha DIPJ. O que deveria ter feito a Receita Federal na época? Deveria ter diligenciado? Evidentemente que ela deveria ter feito essa diligência. Né? Mas não, ela resolveu simplesmente dizer, olha, o que vale é o que está no SINCOR, é uma informação que se eu for lá na Receita Federal e disser, olha, nem sei se existe mais SINCOR, né, mas se eu chegar, olha, me dá uma informação do SINCOR, provavelmente nem vou receber. Então, onde que vai privilegiar uma informação, vou chamar de sigilosa, e não aquela que o contribuinte apresentou? Então, o que está se exigindo é uma prova negativa, não é uma questão de preclusão, como disse a decisão recorrida. Não tem como precluir uma prova que não tem como fazer, é uma prova impossível, chamada também de prova diabólica. Né? Então, essa questão a gente traz para a reflexão de Vossas Excelências para que seja considerado no julgamento. Com relação ao ano de 1996, né, da mesma maneira, o que existe é que a contribuinte nunca apurou, na hora de se aproveitar desses créditos, de um débito que poderia haver no ano de 1996. Ela fez o aproveitamento dos créditos até a competência 9 de 1995. O fisco, como eu mostrei ali, fez um cálculo considerando o ano de 96, onde supostamente tem um débito, né, de novo, que estaria no SINCOR, corroborando essa tese dele. Então, aqui é uma questão mais simples, aqui é muito mais simples. Olha, se nem sequer existe apuração de crédito relativo ao ano de 96, foi até só a competência 9 de 95, não teria como serem apurados débitos para reduzir o valor do crédito da contribuinte que ela teria aí a apurar na sua ação judicial. Então, são essas as considerações que eu trago a Vossas Excelências e fico à disposição para prestar qualquer esclarecimento que seja necessário. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Cíntia, você tem a palavra. Eu queria tirar uma dúvida com o patrono. Pois não? Pode, Pedro. Rodrigo, eu queria tirar uma dúvida com o patrono. Sim, pois não? Esse valor declarado, informado no SINCOR, ele consta lá, ou foi declaração da empresa pela DCTF, ou foi lançamento de ofício pela autoridade fiscal. Você tem conhecimento qual a origem desse valor declarado no SINCOR, do ano de 92 e 93, o imposto de renda? Eu não tenho essa informação. Infelizmente, não tenho essa informação. Eu também tenho uma dúvida, presidente. Pois não? A princípio, o doutor falou bastante, explicou super bem a questão de 5% da proporção do IR para apurar o PIS/REPIC, joia. E que, a princípio, o problema seria que o contribuinte usou a DIPJ e a fiscalização está usando o SINCOR. Mas daí, mais para frente na sua exposição, o senhor falou que isso está também comprovado na sua escrituração contábil, não só na sua DIPJ. Isso está nos autos, a sua escrituração corroborando que está em DIPJ ou não está nos autos? Não consta a contabilidade no processo, tá? Consta só a DIPJ, onde informa nada a pagar. Tá? Jóia. Obrigada. Até fazer um esclarecimento, como eu peguei também o processo andando, eu não acompanhei na época a fiscalização, por isso eu não posso lhe precisar se foi por notificação, se foi por auto de infração ou se foi por declaração. Eu sinceramente não sei.
não tem essa informação no processo. Ok, obrigado, doutor. Obrigado. Vamos então fazer a leitura da relatora, do voto dela. O recurso ele é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido. Conforme relatório, a controvérsia e análise, ela versa sobre o valor dos créditos decorrentes do pagamento indevido de PIS, reconhecido em ação judicial e pleiteado pela contribuinte, os quais foram considerados insuficientes para a quitação dos débitos informados para compensação. A recorrente argumentou que a compensação dos créditos que apurou sobre os valores recolhidos na forma dos decretos-leis 2445 e 2449, com débitos do próprio PIS e da COFINS, todavia, a fiscalização concluiu que tais créditos eram inferiores, glosando parte das compensações e gerando saldo devedores. Foram apontados pelo contribuinte erros na apuração da base de cálculo dos créditos pleiteados na forma elaborada pela fiscalização, em especial quanto ao valor do IRPJ devido, vez que a Receita Federal utilizou valores diversos aos apontados na DIPJ nos anos de 92 e 95, e a recorrente ela não considerou na apuração de seus créditos a competência de outubro de 95 em diante, enquanto que os cálculos da fiscalização consideraram valores relativos ao período de outubro de 95 ao final de 96. Com relação ao cálculo utilizado, a recorrente argumentou que considerou as planilhas que foram apresentadas em ação judicial, em que estão discriminados o imposto de renda devido nos anos de 88 a 95, bem como o valor das contribuições pagas sobre o faturamento, base de cálculo na forma dos decretos-leis, apurando mensalmente a diferença e sobre ela fazendo incidir a correção monetária. Da análise dos autos, constatei que, em respostas à intimação SAORT 319/2007, a contribuinte apresentou os seguintes documentos: cópia da petição inicial e decisão judicial, cópia dos documentos de arrecadação DARF e planilhas informando o faturamento da empresa nos períodos abrangidos pela decisão, cópia da informação na ação judicial de que o crédito seria restituído através de compensação administrativa e da IPJs referente aos anos calendários de 88 a 95. Igualmente, consta dos autos, as telas extraídas do sistema SINCOR, com indicação dos débitos de IPJ, nos exercícios de 92, 95 e 96, bem como demonstrativo da base de cálculo do PIS/REPIC com vencimento até 29/3 de 96. E o relatório de confirmação de pagamentos expedido pela seção de controle e acompanhamento tributário da DRF de Florianópolis. Como observado pela contribuinte, a divergência na base de cálculo referente ao imposto de renda de 92, 95 e 96, as quais foram consignadas da seguinte forma em peça de recurso voluntário. Aqui, por coincidência, inclusive, trouxe a mesma planilha que o patrono expôs na sustentação. A divergência acima sintetizada, segundo alegações da contribuinte, se deve ao fato de que, em referidas competências, constava a inexistência de saldo devedor de RPJ e, por sua vez, a fiscalização apontou tais débitos apenas com base nas informações constantes do sistema SINCOR. Observo que o sistema SINCOR realmente foi utilizado pela fiscalização na apuração do pedido, como se constata através da informação fiscal, que embasou na íntegra o despacho decisório. Vejamos, aqui eu estou destacando, né, que realmente a fiscalização, ela considerou aqui os extratos do SINCOR, onde são devidamente demonstrados os valores do IRPJ devidos nos exercícios em referência. Aí, na sequência, aqui na página 6, sobre tal controvérsia, assim se posicionou o ilustre julgador de primeira instância. Quanto à alegação que o pagamento do imposto de renda nos anos calendários de 92 e 95 foi indevido, passamos inicialmente algumas considerações sobre a constituição do crédito tributário. Eu peço licença para ir apenas na parte destacada, por favor. Das linhas acima é possível depreender que o crédito tributário é constituído não somente pelo lançamento, mas também por hipótese de confissão de dívida prevista pela legislação, como a entrega da DCTF. Após essa breve digressão, passo a um outro ponto a ser esclarecido. No presente caso, o lançamento e a extinção do crédito tributário já ocorreram. A pretensão da contribuinte, entretanto, é a desconstituição deste lançamento. Assinale aqui que a DIPJ, na condição de documento confeccionado pelo próprio interessado, não exprime nem materializa, por si só, o indébito fiscal. A presente circunstância equivale àquela
de um hipotético devedor que reconhece por ato de forma escrita e inequívoca a existência de uma dívida e venha a adimplir, extinguindo-se pelo pagamento. Na sequência, contudo, faz registrar por escrito e então, bom, aqui eu peço, na última citação aqui grifada, a questão central que se apresenta vincula-se notoriamente, pois, a natureza probatória dos elementos para a desconstituição do lançamento efetivado através do pagamento antecipado do imposto de renda e que sequer foram carreados ao processo administrativo fiscal, bem como ao ônus processual de carreá-los, atribuindo a cada uma das partes que nele figura. Com relação ao caráter meramente informativo da DIPJ, como mencionado pelo julgador, observo que pela incidência da súmula 92, CARF 92, que fala que a DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida nem instrumento hábil e suficiente para exigência de crédito tributário nela informado. Ou seja, não está se discutindo aqui essa questão do caráter de confissão de dívida da DIPJ. Aqui, todavia, o argumento a ser enfrentado neste caso não se refere tão somente ao caráter informativo da DIPJ, mas sim sobre a possibilidade de a fiscalização analisar o direito creditório de acordo com informações prestadas em extratos do SINCOR. Ocorre que este sistema SINCOR, no qual a Receita Federal armazena todos os débitos e créditos existentes acerca de uma pessoa jurídica, tem presunção relativa de tais informações, uma vez que poderá o contribuinte apresentar provas idôneas quanto à origem dos valores indevidamente pagos indicados por meio de demonstrativos, amparando o pedido de restituição. Destaco que a contribuinte trouxe aos autos exatamente a documentação solicitada pela fiscalização através da intimação SAORT 177/2007 e a intimação SAORT 319/2007. Além disso, a ausência de comprovação em nenhum momento foi aventada pela unidade de origem na análise da base de cálculo que lastreia o respectivo direito creditório, como já consignado na transcrição da informação fiscal. Por outro lado, como bem observado, e eu cito aqui o acórdão 1301-002-506, proferido pela primeira turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão, que ao abordar informações de existência de crédito, ponderou que a não alocação de crédito no SINCOR pode encontrar os mais variados motivos, como, por exemplo, pagamento indevido, preenchimento de DARF utilizando códigos equivocados, erro de preenchimento de declaração, falta de entrega de declaração e falha no pagamento do programa. E diante de tantas possibilidades, não é possível a administração promover qualquer restrição com base nos dados do sistema SINCOR. A possibilidade de equívoco nas informações prestadas em tal sistema pode ocorrer tanto para os registros de crédito quanto para débitos. Ademais, está correto o argumento da contribuinte de que devem ser consideradas as informações constantes das declarações contábeis e fiscais nos termos dos artigos 923, 924 e 925 do Regulamento de Imposto de Renda de 99, vigente à época dos fatos. Em suma, o direito creditório deve resultar de cálculo após o cotejo entre o que deveria ter sido pago com base na Lei Complementar 770 e o que foi efetivamente recolhido, para assim verificar se houve excesso de pagamento, resultando como imprescindível a análise da escrituração contábil fiscal pela fiscalização. Aqui eu falo com relação, por tais razões, ante os documentos trazidos aos autos, acima mencionados, e sem prejuízo ao ônus da prova da contribuinte por se tratar de pedido de compensação, resta demonstrada a divergência passível de apuração, devendo imperar a busca pela verdade material, uma vez que deve prevalecer a possibilidade de apreciação de todos os meios de provas necessários para a demonstração do direito pleiteado. Aqui eu estou fazendo uma abordagem sobre o princípio da verdade material, o princípio da finalidade e razoabilidade na busca por essa verdade material. Estou citando aqui o acórdão 3001-0000194, né, que trata sobre essa questão da aplicação do princípio da verdade material. Por tais razões, versando o presente litígio em questionamento sobre a base de cálculo aplicada na apuração do direito creditório, é razoável que seja realizada uma apuração detalhada sobre o alegado crédito, através do cotejo entre as informações registradas no sistema SINCOR com aquelas constantes das respectivas DIPJs, as quais devem ser confirmadas pela escrituração contábil fiscal da recorrente. Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 19 do Decreto 70.235, acumulado com o artigo 35, 37 e 63 do Decreto
574/2011, propõe a conversão do julgamento em diligência para que a unidade de origem proceda as seguintes providências: intimar o contribuinte para apresentar documentos contábeis e fiscais que entender necessários para a apuração da base de cálculo do PIS, na forma prevista pela Lei Complementar 770, analisar as declarações de compensação objeto desse litígio, cotejando os registros extraídos do SINCOR com as informações constantes da DIPJ, e demais declarações de escrituração contábil e fiscal já apresentadas nos autos e outros documentos que porventura sejam apresentados, elaborar relatório conclusivo sobre as respectivas constatações apuradas sobre a validade do crédito pleiteado e seu montante, intimar a recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência no prazo de 30 dias, após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retorne os autos para julgamento. Eu quero observar, até com relação a esse questionamento da conselheira Thais, o que eu estou considerando para fazer a proposta de resolução antes de passar ao julgamento é o fato de que a parte ela apresentou exatamente a documentação que foi solicitada pela fiscalização, na íntegra. E o questionamento que ela está trazendo é uma divergência de informações dessas declarações com o que consta no sistema. Então, eu não estou, assim, independente, a DIPJ, por mais que ela tenha um caráter apenas informativo, não necessariamente construção de dívida, como foi colocado, eu entendo que esse confronto de informações com base também na escrituração contábil fiscal, ele pela verdade material, ele é imprescindível. É isso. Ok, Cíntia. Pois não, Carlos. Cíntia, a DRJ já havia mencionado a necessidade dos livros fiscais? Não, ela falou que a DIPJ, por si só, ela tem caráter meramente informativo e a contribuinte, para constituir o lançamento, né, que havia ocorrido, ela tinha que ter apresentado a escrituração contábil fiscal. E mas a contribuinte não os trouxe em voluntário? Não, ela apresentou a documentação que a fiscalização pediu, e no caso, a fiscalização, ela não havia solicitado a escrituração. Não, entendi, mas a DRJ mencionou a necessidade dos livros fiscais e a contribuinte não os trouxe em voluntário? Não. Desculpa, Cíntia, eu tô com a decisão da DRJ aberta aqui, que eu estava justamente procurando a pergunta do Carlos, né, a resposta. A parte final da decisão da DRJ, ela fala muito de ônus da prova. Ela não menciona o que trazer. Ela não fala, traga os livros. Ela fala, você não se desincumbiu do ônus da prova, tá? E cita o artigo 40 da 9784, né? Quando os dados, autuações e documentos solicitados forem necessários ao pedido formulado, tem que trazer, citou o PAF, né? O artigo 15. Ela menciona essa questão da escrituração, nesse trecho aqui que eu transcrevi e destaquei, né? Ela só menciona que deveria a contribuinte ter desconstituído o lançamento por meio de provas, ponto. E aí ela, né, foi nesse sentido. Mas como a contribuinte realmente só apresentou aquilo que a fiscalização pediu, eu entendo que deve sim ser dada essa oportunidade. Ok, mas então não consta expressamente a solicitação de livros contábeis na DRJ, é isso, né, Thais? Não falou, traga livros, traga notas, sabe? Ela falou meio geralzão, sabe? De onde da prova, assim, a partir da página 13 da decisão da DRJ. Okay, ela não concentrou. Carlos, então, a resposta é negativa, então, a resposta objetiva do Carlos. Só esclarecendo, ela não concentrou a decisão na falta da escrituração. Ela mencionou que deveria ter a contribuinte trazido aos autos a prova, né, contábil que desconstituísse o lançamento, mas essa não foi necessariamente, não trouxe tal livro, esse ou aquele.
Ponto. Aqui é que não é lançamento, né? É um pedido de restituição. Então, o que ela está falando é, você deveria trazer prova no sentido do que você está alegando de que o que está na DIPJ é verdade, porque justamente como você colocou, a DIPJ não faz essa prova. Mas só que ela não mencionou o que trazer. Ela não mencionou em lançamento a título de auto de infração, tá? Ela tratou da questão do lançamento do crédito tributário, que, no caso, a contribuinte ela quer desconstituir lançamento. Por isso que ela deveria trazer prova em virtude de seu ônus, etc. É isso. Então, eu vou mencionar, faz aqui relevante que o sujeito passivo tenha apresentado o retificado sobre a IPJ sem cálculo do imposto, posto que essa declaração não se pode atribuir, como se pretende na manifestação de inconformidade, um caráter constitutivo. É o que ela destaca aqui, a DRJ. Né? Então, aqui, a questão central se apresenta vincula-se notoriamente a natureza probatória dos elementos para a desconstituição do lançamento efetivado através do pagamento antecipado do imposto de renda e que sequer foram carreados aos processos administrativo e fiscal, bem como ao ônus processual de carreá-los, assim, atribuindo a cada uma das partes que nele figuram essa base. Ok. Então, por esse ano, realmente, é não, a resposta. Ok. O Pedro, se você estava falando, desculpa, eu te interrompi. Pelo voto da DRJ, deixa eu entender que o valor do SINCOR foi declarado pela própria empresa, né, CTF. Sim, foi o que eu entendi também. Não é de lançamento de ofício, é valor declarado pela empresa, que a empresa quer desconstituir agora, a efeito desse processo. Mas a empresa, ela apresentou justamente também as declarações de imposto de renda, né? Então, existe uma divergência aí entre a questão de imposto de renda presidente. Só para esclarecer que, só uma questão de ordem, porque eu me recordei aqui que eu vi, agora eu voltei, no SINCOR, e está dito ali que a multa é de 75%, tá? Então, a gente está vendo aqui, ó, folha 403, tá? Num daqueles relatórios, no canto direito ali, ó, tem ali, ó, percentual de multa, 75%. Então, eu acho que isso esclarece. Se ajuda ou não a conclusão, eu não sei, mas esclarece. Está aqui, ó, é folha 201 de papel ou folha 403 do processo eletrônico? Ok, doutor. Obrigado. O fato é que, se a fiscalização tivesse analisado, pedido e fiscalizado, com base em escrituração contábil, ou, né, a própria DIPJ, não, ela considerou, ela expressamente mencionou que foi considerada apenas a informação do SINCOR. Então, e considerando que a gente não sabe de onde partiu, inclusive, essa questão dessas informações, então eu entendo que deve ser feita a diligência. Tá claro. Ô, Pedro, com relação a essa informação que o patrão trouxe, ela é relevante, né? Que possivelmente pode ter havido um auto de infração. Se tem a multa de infração. Então, na verdade, eu acho que quando a DRJ está falando de lançamento aqui, ela está falando desse lançamento. Desse lançamento, que alterou o imposto de renda. Isso. Há uma dúvida razoável, né? Sim. É que se ela tivesse falado aqui na DRJ, você não trouxe os livros e o recurso voluntário não tivesse trazido nada, eu negaria provimento. Entendeu? Que eu acho que é o que o Carlos estava pensando. Mas como isso não ficou claro, e ainda tem esses meandros aí atrás, acho que realmente fica a dúvida, e é plausível a diligência. Ok. Vamos, então, julgar a diligência, a proposta de diligência da conselheira Cíntia. Então, Pedro? Eu acho que realmente ficou a dúvida sobre a origem dos valores que estão no SINCOR, né? E, então, eu acho pertinente a origem desses valores, né? Então, acompanha a relatora. Ok. Renan? Com a relatora, só o destaque foi bem mencionado pelo patrono, tem justamente essa tela do SINCOR, o Código de Tributo 2917 corresponde a lançamento de ofício RPJ. Então, provavelmente, eu acho que é interessante que a unidade de origem tenha a oportunidade de esclarecer isso para o colegiado, de onde surgiram esses débitos que foram encontrados no SINCOR, para que a gente possa julgar com mais
convicção. Então, acompanha a diligência. Então, eu ia até falar, presidente, desculpa, eu devia ter falado antes de começar a votação, mas nos termos da diligência, talvez isso poderia ficar mais claro. Mas vamos Tá. e a gente acerta esses termos no finalzinho, tá? Tá bom, obrigada. Renata? Eu acompanho a diligência. Ok. Carlos Alberto? Carlos? Tá mudo, Carlos. É que a minha internet parou. Pronto. Acompanha a diligência. Ok, obrigado. Sabrina? Acompanho. Ok. Thaís, sim. Acompanho. Ok, eu também acompanho a diligência. Antes de proclamar o resultado, a conselheira Thaís fez essa observação lá nos requisitos da diligência, né, dos itens da diligência. Porque o primeiro item... Então? O primeiro item é para trazer documentação. Joia. Daí o segundo, analisar as declarações de compensação. Thaís, só um minutinho, desculpa, que eu fiz um ajuste, eu posso ler? Claro. Aqui. Analisar as declarações de compensação objeto desse litígio, cotejando os registros extraídos dos extratos do SINCOR, conforme informação fiscal, né, com as informações constantes das DIPJs e demais declarações já anexadas aos presentes autos, bem como a escrituração contábil e fiscal e outros documentos que porventura sejam apresentados. É que eu tinha colocado escrituração já constante. Mas é outra coisa que você ia falar? Né? Não, seria outra coisa. Seria para esclarecer no sentido que o Renan falou, de que esclarecer qual é a origem do valor do SINCOR, tá? E se a documentação, eu nem falaria de DPJ aqui, se a documentação contábil e fiscal corrobora ou não o que está ali, né? Alguma coisa nesse sentido, não estou conseguindo pensar agora os melhores termos, mas alguma coisa nesse sentido. Então como você tinha falado, Renan, o jeito que o Renan falou... A essência em si é que a unidade de origem explique a unidade de origem explica a origem, né? Mas, enfim, explica a origem dos valores registrados no SINCOR, porque o SINCOR ali pode ter lançamento de ofício, declaração de TCT, enfim, a gente precisa saber qual a base de cálculo que a autoridade fiscal utilizou no cálculo do PIS. Isso. Então, a essência é essa, para justificar ou demonstrar a origem dos valores registrados no SINCOR. Tá. Então, aqui eu vou... Talvez em outro item, fazer mais um item falando isso, assim. Então, aqui... Então, eu vou reler. Intimar o contribuinte para apresentar documentos contábeis e fiscais que entender necessários para a apuração da base de cálculo do PIS na forma prevista na Lei Complementar 770. Esclarecer a origem dos valores registrados no Sistema Integrado de Cobrança SINCOR. Analisar as declarações de compensação objeto deste litígio, cotejando os registros extraídos do SINCOR com as informações constantes das DIPJs e bem como a escrituração contábil e outros documentos que porventura sejam apresentados. Pode ser? Eu separei por item, eu coloquei primeiro, esclarecer a origem dos valores registrados no SINCOR, ponto, e fazer esse confronto das informações do SINCOR com a escrituração, com a DIPJ e com a escrituração contábil e fiscal e outros documentos que forem apresentados. Ok, Cíntia. Tá? E elaborar o relatório conclusivo. Senhora relatora, só uma perguntinha. Essas diligências são atribuídas ao contribuinte ou ao fisco? Se tiver alguma que seja específica do contribuinte, se puder só detalhar, essa é do contribuinte, para não ter nenhum... Então, está aqui, intimar a contribuinte para apresentar documentos contábeis e fiscais que entender necessários para a apuração da base de cálculo. Inclusive, se o contribuinte nessa oportunidade quiser apresentar um trabalho técnico, né, demonstrando de maneira pormenorizada, a oportunidade está dada. Tá bom, perfeito, obrigado. Ok, então, proclamar o resultado, resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência nos termos do voto da relatora. Fez sustentação oral, patrono do contribuinte, doutor Gustavo Amorim, OAB Santa Catarina, 016863. Doutor Gustavo, muito obrigado, até a próxima oportunidade. Agradeço a todos, um bom dia. Bom trabalho. Bom dia. Na sequência, sem respiro,
próximo item da pauta, Durim, o item 67, também teremos aqui um acompanhamento. Aí eu vou pedir para a Patrícia convidar a doutora Camila a ingressar na sala. É de relatoria da conselheira Renata. Ok, presidente, farei a convocação. Obrigado. Renata, isso é diligência, conforme você já tinha falado? Isso, daquela forma como eu falei antes do início. Perfeito. Eu vou acatar a sugestão da Thaís. Eu só queria saber de vocês se é necessário ler o relatório. Não, Renata, pode sintetizar tudo, por gentileza. Tá. Bom dia. Bom dia, doutora Camila, seja bem-vinda à nossa turma. Obrigada. Bom dia para todos. Bom dia, Taizinha. Bom dia. O item agora 67, Durim Indústrias de Plásticos Limitada, relatoria da conselheira Renata. Renata, você tem a palavra. Bom dia, patrona. Eu vou fazer um belo resumo daqui do caso, até porque é uma proposta de diligência. É aquele típico caso em que houve o pagamento indevido e, posteriormente, foi apresentado um pedido de declaração de compensação, esqueceu-se de retificar a DCTF e deu um problema lá na hora do despacho decisório. Né? Só que aqui, relativo ao... Deixa eu só ver aqui o tributo, para ficar claro para vocês. Trata-se de COFINS do período de outubro de 2012. O contribuinte, ela apresenta a manifestação de conformidade, explica, só que ela não traz inicialmente os documentos comprobatórios da retificação, ainda que posteriori ao despacho decisório, e por esse motivo a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade. E recurso voluntário, agora ela traz, além dos documentos da manifestação, uma vasta documentação contábil, mais de 300 páginas de livros contábeis, livros de inventário, motivo pelo qual eu entendo que o processo não está apto a julgamento e que é necessário aqui dar uma nova oportunidade a contribuinte de ter o seu direito de contraditório efetivamente analisado. Então, eu vou propor a conversão do julgamento em diligência, para que seja intimada a recorrente para apresentar, além daqueles documentos já juntados aos autos, cópias de eventuais documentos fiscais, contábeis, entendidos como necessários para que a fiscalização possa confirmar o crédito tomado pelo contribuinte, elaborar o relatório fiscal conclusivo, considerando tais documentos, informados e trazidos pelo contribuinte, se estão de acordo com sua contabilidade, vinculando, então, quanto à validade do crédito informado pelo contribuinte e a possibilidade do seu reconhecimento. Concluída tal diligência, antes do retorno do processo autárquico, que seja novamente intimada a recorrente para quem querendo apresente sua manifestação no prazo de 30 dias. Então, bem resumida, como proponho a presente resolução. Ok, Renata, então isso aí é a mesma coisa. As retificações foram anteriores ao despacho decisório. É isso? Não, posteriores. A retificação aqui é posterior Isso. ao despacho decisório. Posterior, só que no primeiro momento não traz a documentação, a DRJ chama atenção e ela traz em recurso voluntário. Tá. Ela não trouxe nenhuma documentação com a manifestação. Na manifestação só trouxe as retificadoras, original retificadora do DACOM, da DCTF e a cópia dos demais processos dos autos, como despacho decisório, o DARF de pagamento indevido. A DRJ, por esse motivo, entende que ela não trouxe os documentos hábeis e agora, em recurso voluntário, ela traz toda a documentação contábil comprobatória. Então tem documentação contábil toda aqui, agora. Tá. Perfeito. Algum esclarecimento? Então vamos para o voto. Pedro? Eu acompanho a relatora. Ok. Cíntia? Acompanho. Renan? Com a relatora. Carlos? Nesse caso, eu vou divergir. Eu não concordo com a diligência. Perfeito. Sabrina? Acompanho. Thaís? Com a relatora. Eu também acompanho, seguindo a nossa jurisprudência aqui da turma. Então, resolve os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento do recurso em diligência nos termos do voto da relatora. Vencido o
conselheiro Carlos Alberto Esteves. Acompanha o julgamento a patrona do contribuinte, doutora Camila Gonçalves de Oliveira, OAB DF 15791. Ok, doutor? Conselheiro presidente, primeiro eu gostaria de agradecer, tá? E gostaria de desejar a todos, relatora e demais conselheiros, aqui umas boas festas, um final de ano maravilhoso para todos, e tomara que a gente volte a se encontrar no ano que vem. Obrigada. Você também. Obrigada, Camila, para você também. Tchau, tchau. Camila era figurinha fácil, né? Lá no CARF. Mas ela está brigando muito. Ela passou 30 dias de formalização, ela está entrando com pedido e Jura? uma reclamação e eu tenho que justificar toda vez. E, na verdade, não é 30 dias da sessão, né? Não. Nós temos 30 dias para formalizar, isso aí tem todo um trâmite depois. Então, né, se fosse pessoalmente, eu até explicaria isso para ela, né? Porque... Está na conta da empresa, né? Vocês devem estar pressionando. mas aí a gente tem que... Vem o ofício lá da presidente. Jura? Que chato. A gente tem que justificar, está parado ou não está parado? Eu falei assim, opa, não está parado. E às vezes algumas coisas ficam paradas na minha conta, porque eu sou presidente. Então, repetitivo especialmente, né? Então, aí fica parecendo assim, o Rodrigo está sentado em cima do processo. Estou sentado em cima do processo. Vencido o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves, com o nome completo do caso. Perfeito, então, matamos a Durinha. Agora acho que o próximo item é Itaú. Nós teremos um acompanhamento e um vídeo no YouTube. Isso. Então eu peço a Patrícia para convidar agora no Itaú, quem é? O doutor Rafael. Ok, presidente, farei a convocação. Obrigado. Qual o item da pauta, presidente? É o item, na sequência, o item 68. Item 68 da pauta, doutor Rafael, não consegue ser ajudado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Vou pegar um copo d'água aqui. Perfeito. Patrono convocado, presidente. Obrigado. Isso é um processo, não sei se vocês lembram, acho que era a minha segunda sessão no CARF que eu utilizei os documentos de outro processo que eu não sabia que o conselheiro do contribuinte não conseguia consultar. E aí tive que converter em diligência para que esses documentos fossem juntados no processo. Então o voto é o mesmo que eu tinha apresentado, só que agora com a documentação juntada aos autos. Que bom. Que é chocante essa informação, né? Eu juro que nunca tinha passado pela minha cabeça que isso não era possível. Sabia, não? soube da pior forma possível, né? No meio da sessão. Peço só um momento. Informação que eu não sabia que você... Que o patrono está com uma dificuldade de conexão, ele vai entrar pelo link do celular, pelo aplicativo no celular. Um momento, por favor. Como é, Pedro? Eu não sabia que vocês não tinham acesso ao sistema de decisão da Receita. Vocês não têm, né? O Normas Decisões, né? Eu tenho aqui, o Normas é muito bom. É muito bom. Eu tenho utilizado. Sabe que eu sou muito frustrada, porque pelo site da Receita, quando você quer lá buscar uma solução de consulta, um parecer normal de qualquer coisa, nunca consegui achar, nunca. Colocar lá número do ato, ano do ato, não, nunca. Eu assim, também na não minha consegui. vida. O Normas resolve justamente esse problema. Eu vou pedir para vocês. Não, mas Não, mas eu não tenho acesso. Ô, Renan, você tem acesso? Eu não tenho, não. Não tenho, não. Eu também não tenho, não. Eles dispensaram o notebook da Receita, eu continuo com o notebook. Então é pro Pedro que tem que pedir. Tá bom, é pro Pedro. Eu não tenho tenho acesso. acesso. Nada. O bom do Normas é que ele pega também decisões da DRJ, né? Então,
é muito bom, é melhor para o auditor, né, que está trabalhando, porque ele vai se pautando em jurisprudência da colegiada de primeira instância, né? Se pautar em jurisprudência do CARF, às vezes, pode ser arriscado, porque ele dispensa, muitas vezes, a instrução normativa. Na época que não só era físico, na época não só que a gente ia pessoalmente ao CARF, mas também tinha uma secretária física, uma época nossa, que era a Manuela, e era sempre a mesma. Era muito legal, porque era sempre a mesma pessoa que ajudava, então criava já assim, né, ela ajudava todo mundo, fazia parte do esquema. E ela pegava para mim. Então, era bacana. Eu falava, Manuela, não estou conseguindo achar essa solução de consulta. Daí ela tinha o sisteminha e pegava pra gente. É muito bom. Ok, doutor Rafael, seja bem-vindo à nossa turma. Muito obrigado. Okay. No seu caso, vai ser só acompanhamento e o vídeo, né? O vídeo que já está gravado. Exato. É do senhor mesmo? Sim, sou eu mesmo que fiz a sustentação. Ok, perfeito. Eu estou anotando aqui, então, como sustentação oral, e não somente como acompanhamento. Isso, sustentação gravada. Perfeito. Tudo certo, Renata? Então, o item 68 da pauta está os seguros SA, relatoria do conselheiro Silvio Renan. Renan, você tem a palavra para a leitura do relatório. Desculpa, estava mudo. Examina esse processo administrativo gerado por meio da DECOMP, final 6636, apresentado em 30 de maio de 2003, compensando débitos de RPJ e CSLL com crédito decorrente de pagamento indevido a maior de PIS realizado em 30 de julho de 99. A compensação foi não homologada pela delegacia, pela DEFIN, em virtude da utilização do crédito do pagamento para extinção de débitos relacionados no processo de cobrança 9760. Então, motivo da não homologação da compensação, o pagamento estaria utilizado em débito de um processo específico, final 9760. Em decisão de primeira instância, a DRJ entendeu pela improcedência da manifestação de conformidade, em virtude da indisponibilidade do pagamento e da existência de pedido de restituição do mesmo crédito pendente de apreciação pela unidade de origem, conforme a ementa abaixo transcrita. Conformado com a decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário ao CARF, alegando em síntese a existência de um pedido de restituição anterior não serviria de fundamento para o indeferimento da compensação. E ele traz aí, eu sintetizei em 5 tópicos, em relação ao processo final 9760. O contribuinte tenta justificar, olha, esse crédito, esse pagamento, não está alocado aos débitos desse processo final 9760, porque esses débitos estão, de alguma forma, já não exigíveis. E aí fala da questão da utilização de crédito de PIS, com base na inconstitucionalidade, né, dos decretos-leis 2445 e 2449, fala amparo da anistia concedida pela medida provisória 1858, mas no caso em específico, eu não vou entrar em maior detalhes desses tópicos elencados pelo contribuinte, porque como a gente vai ver no corpo do voto, o litígio em si ele vai se resolver com os próprios argumentos, com os próprios comentários da própria unidade de origem, né? Eles vão informar que sobre a vinculação ou não desse pagamento a esses débitos. Então, no decorrer do voto, eu trago maiores detalhes, vou poupá-los da leitura. Pautado para julgamento em 20 de novembro de 2019, decidiu-se colegiado pela conversão de julgamento em diligência para a juntada dos autos do processo final 2006-43, processo que compartilha o mesmo crédito de pagamento de PIS e COFINS utilizado para compensação de OF e RRF. Existe esse crédito do pagamento indevido, ele gerou vários processos. A gente sabe que, via de regra, o crédito ele é consolidado em um único processo de crédito para julgamento, e aí vários processos de débito. Então, o julgamento do crédito ele é realizado em um único processo. Nesse caso, especificamente, existem mais de um processo de crédito, como é o caso do 2006-43. Então, esse mesmo crédito de pagamento indevido, em verdade, já foi julgado no processo 2006-43. E foi por isso que essa proposta de diligência foi realizada, porque para que se pudesse aproveitar a diligência realizada nos autos daquele processo, que trazem justamente informações sobre o crédito e sobre a compensação, motivo pelo qual foi solicitada
a juntada desse processo aos autos do presente. A recorrente, por prazo concedido utilizando os documentos acostados aos autos, mais uma vez destacou a desvinculação dos pagamentos fora discutidos com os débitos do processo final 9760, estando o crédito, de acordo com as informações prestadas pela unidade de origem, disponível para compensação declarada, e este é o relatório, presidente. Ok, eu vou postar agora o vídeo. Peço para todos ficarem em silêncio, que eu acho que se falar, interrompe o vídeo. É claro, me avisem se o vídeo não entrar, né? Boa tarde, senhores conselheiros. Meu nome é Rafael Gobes, eu sou advogado da Itaú Seguros. Estou representando aqui o processo 16.327.000.353/2005-80. Data do julgamento dia 15/12, às 9 horas, o item é o 68. Então, o caso aqui trata-se de um pedido de compensação que foi indeferido pela Receita Federal. O crédito tem origem em recolhimentos de PIS, feitos indevidamente, por meio de um DARF recolhido no dia 30/7/99, no valor de 6,8 milhões, que foi formalizado por meio da Decomp inicial, começa ali com 29.229. A compensação não foi homologada de início, porque entendeu a Receita Federal que esse DARF, que esse crédito, ele já havia sido utilizado para quitar débitos vinculados a um outro PA, que é o PA de miolinho 006092, e que ele também já havia sido pleiteado por meio de um pedido de restituição com miolinho 00233. Na nossa defesa, nós sustentamos, então, que o fato da gente já ter sido feito um pedido prévio de restituição, ele não invalidaria o procedimento da compensação, porque esse pedido de restituição ele não havia sido julgado ainda, e à época vigorava lá a IN 210, de 2002, que dispunha lá no artigo 21, parágrafo 4º, que era permitida a utilização de créditos objetos de pedido de restituição, desde que tais pedidos ainda se encontrassem pendentes de decisão administrativa, que era exatamente o que acontecia aí nos autos. Por outro lado, também estava incorreta a decisão administrativa, que indicava que esses créditos já teriam sido utilizados no PA com miolinho 006092, posto que neste outro processo, o crédito que foi utilizado foram créditos decorrentes da inconstitucionalidade dos decretos 2445 e 2449 de 88, que foram reconhecidos no MS da empresa, um MS lá de 1991. Bom, o processo subiu para esse CARF, e no primeiro momento essa turma ela teve por entendimento transformar o julgamento em diligência, para que a autoridade de origem juntasse aos autos cópias de um PA que estava vinculado a esse, porque é um PA que discute o mesmo crédito, né, em compensações diferentes, e que já havia sido julgado por outra turma do CARF. Então, vocês pediram que que a DRJ trouxesse a cópia integral desse PA e que analisasse nossas alegações ali de que esses valores não teriam sido efetivamente utilizados nesse PA de miolo 006092. O retorno da diligência foi favorável ao contribuinte, né, nós fizemos uma manifestação ali nesse sentido. O que ficou reconhecido nesse outro processo? Esse outro processo que é de miolo 902.361. Lá foi feita uma diligência, e a diligência lá reconheceu que realmente o valor pago nesse DARF, que é o objeto do pedido de restituição deste processo, e era objeto de restituição daquele processo também, ele não foi utilizado para pagar os débitos do PA 006092, posto exatamente, conforme disposto na defesa, que os créditos que foram utilizados ali para a quitação daqueles débitos foram créditos oriundos lá da inconstitucionalidade dos decretos, né, do PIS decretos. Por outro lado, também ficou ali uma dúvida, então, sobre a questão da suficiência dos valores, que vai dizer, se parte já haveria sido, então, quitado neste outro PA, com reconhecimento já administrativo,
e homologação já pela Receita Federal, se os créditos remanescentes ainda seriam suficientes para quitar os débitos desta nossa Decomp, que é a que está sendo discutida neste processo. E nós trouxemos ali na manifestação sobre a diligência um mapeamento do crédito, onde demonstramos que sim, os créditos eles são suficientes tanto para quitar os débitos da Perdicomp, que tem o começo 16299, que é essa Perdicomp que foi analisada nesse processo irmão, como da Perdicomp que começa com 29229, que é a Perdicomp que está sendo analisada agora neste processo. Então, por tudo isso, né, por todos esses fatos que já foram analisados no processo vinculado, no processo irmão aqui, onde já houve o reconhecimento da existência do crédito e que foram afastadas essas argumentações da Receita Federal de que eventualmente o crédito teria sido utilizado para quitar um outro processo, é que a gente pede a homologação das compensações e a reforma da decisão da DRJ com o provimento integral do recurso voluntário. Muito obrigado e bom trabalho para vocês. Ok, de volta, passo a palavra novamente para o conselheiro Silvio Renan. Só vamos complicar que o doutor utilizou o número do meio do processo e eu utilizo do final, né? Então, vamos ficar com números diferentes, mas, em síntese, é isso mesmo. Então, o recurso é tempestivo, preenche mais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço. Como já descrito anteriormente, aprecia-se Decomp final 6636, não homologar em virtude da alocação do pagamento indevido a débitos do processo de cobrança final 9760. São dois tópicos, né? O primeiro, quanto ao pedido de restituição, eu já de pronto afasto, digo que julgo-se improcedente um dos fundamentos da decisão da DRJ para negar provimento à manifestação de conformidade. Não poderia a existência de pedido de restituição para o mesmo crédito constituir óbice a utilização deste para compensação, até mesmo por não ter sido esse o motivo do indeferimento elencado pela autoridade administrativa. Em verdade, a própria IN 210 de 2002, vigente à época, previa expressamente a possibilidade de compensação de créditos e objetos de pedido de restituição ainda não apreciados. Ultrapassada a tal questão, faz-se ainda adentrar no mérito do crédito alegado. Afinal, esse DARF foi ou não utilizado para quitar o débito do processo 9760, que teria sido essa a motivação para o indeferimento da compensação. Vou poupar o colegiado e o patrono da leitura, visto que, no meu entendimento, nem mais existe litígio, porque quando o processo foi baixado em diligência, a própria autoridade administrativa expressamente destacou, olha, esse crédito, este pagamento indevido, não está vinculado ao pagamento 9760. Esse débito tem a ver com outras questões judiciais, outros créditos. O pagamento está disponível, então trouxe a trecho da diligência produzida e das afirmações da autoridade fiscal, está ao final da página 4, que negritei e sublinhei, onde é dito que o referido pagamento passou a estar disponível, por conseguinte, utilizou esse crédito para as compensações apresentadas pelo interessado através dessas Decomp. Que Decomp? As Decomp estão demonstradas abaixo também juntei no voto o extrato do SAPO, né, que é o Sistema de Apoio Operacional, o sistema que a Receita Federal utiliza na operacionalização das compensações. Nesse extrato, está aí circulado em vermelho, justamente a utilização desse crédito do pagamento indevido para a quitação integral dos débitos de RPJ e CSLL. Está um pouco apagado, mas dá para observar o processo 2005-80, que é o processo que estamos julgando. Então, esse crédito, segundo a própria autoridade fiscal, estava disponível e foi utilizado para a quitação dos débitos desse processo administrativo. Vou fazer diversas considerações, informar a questão de que houve um pedido de redarf, por isso houve a liberação do pagamento. São outras questões, mas que, se o colegiado me permitir, eu gostaria de evitar a leitura, porque a diligência por si só ela foi suficiente para resolver o problema. A partir do momento que a própria autoridade fiscal diz, olha, o crédito está disponível e traz um demonstrativo demonstrando que foi possível essa compensação e que não há saldo de débito, eu não vejo por que
a trazer maiores comentários. Então, eu só ao final, até pela defesa oral do patrono, falar da questão da suficiência, via de regra eu sempre destaco que a suficiência do crédito para quitação integral dos débitos não é objeto de apreciação no CARF. Eu sempre tenho esse posicionamento de que o débito em si, ele vai ser verificado na unidade de origem. Mas nos autos desse processo, a própria autoridade fiscal já trouxe essa suficiência pelo demonstrativo do SAP. Então, eu só digo que, eventualmente, esse crédito em outras DECOMP, a suficiência vai ser apreciado na própria autoridade de origem no momento da liquidação. E pelo exposto, eu voto por dar provimento a recurso voluntário como voto, presidente. Ok. Esclarecido o fato pela diligência, né? Então, acho que não resta agora dúvida. Acho que a gente já pode ir para o voto. Conselheiro Pedro? Acompanho o relator. Cíntia? Acompanho. Renata? Relator. Carlos? Com o relator. Sabrina? Com o relator. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho, então acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Fez sustentação oral gravado o patrono do contribuinte, Dr. Rafael Augusto Gomes, OAB 221094. Doutor Rafael, só OAB de qual estado? Perdão, São Paulo. São Paulo. É isso. Para a informação. Perfeito, doutor. Então, muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado, bom trabalho para vocês. Um abraço. Pessoal, vamos dar um intervalo agora, 10h50, a gente conseguiu colocar o atraso, estava com medo dessa quantidade de sustentação oral, mas dá para a gente parar até 11 horas, 11 e pouquinho, ok? 10, 15 minutinhos aí de intervalo. Eu peço ao apoio para interromper a gravação.